amigos, Edmar de Moraes em mais um vídeo aqui com vocês. Hoje eu gostaria de falar dois teminhas bem rápido. Primeiro, da discordância do senador que eu mais considero no Congresso Nacional, no Senado, né? Que é o senador Randolfo Rodrigues, uma das pessoas mais inteligentes que eu observei nos últimos anos, que faz valer o Congresso Nacional, e, do meu ponto de vista, a ministra Marina Silva, uma das mulheres mais inteligentes, uma das mulheres mais conceituadas no mundo, que tem um conhecimento gigantesco em relação à gestão ambiental, à sustentabilidade, à redução da camada de carbono, a capacidade que ela vai nos trazer de créditos de carbono, que é aqueles resíduos que os outros países estão lançando e não tem como parar. O Brasil tem como economizar esse crédito de carbono por conta de suas florestas, principalmente na Amazônia. E que a Amazônia, nós só temos 5% da mata, dos frutos que a mata fornece, conhecidos. E existe uma gama gigantesca a ser explorada para novos insumos para produtos farmacêuticos, produtos cosméticos e produtos para diversas doenças, né? Então, o que acontece? Ela tem que lutar mesmo pela preservação do meio ambiente. Quando se faz uma pesquisa num território, existe um documento chamado EIA, que é Estudo de Impacto Ambiental, e RIMA, que é a Resolução do Impacto Ambiental. Primeiro você tem que estudar quais os impactos e depois dar a solução para os impactos. Pois bem, baseado nesta primícia, o IBAMA é quem tem que conceder a licença para exploração, independente de distância do ponto de pesquisa aos nossos rios, os nossos mananciais que estão no Amazonas, né, na região amazônica. Eu estive trabalhando e vou voltar para lá, se Deus quiser, em agosto, no Macapá, né, lá no Amapá, para socorrer pelo menos 15 comunidades ribeirinhas que já não conseguem mais encontrar água doce no rio Amazonas para fazer a sua utilização, nem mesmo potabilização, porque provavelmente as pesquisas executadas no mar, na tentativa de extrair mais resíduo fóssil para conseguir petróleo, gás, óleo diesel, etc., estão fazendo com que o rio Amazonas tenha baixado a sua foz. Em vez dele fazer a sua foz no mar, o mar está fazendo a sua foz no rio Amazonas. E nós estamos fazendo projetos de dessalinização dessas comunidades ribeirinhas, num trabalho humanitário. Não é um trabalho pago, é um trabalho que a gente está arcando com todos os custos de viagem, implantação e ensino. Estaremos indo uma equipe em agosto, composta por engenheiro, químico, biólogo e montadores, né, também,
para executar essas obras e aliviar a situação da população ribeirinha. Eu não posso descartar que estas pesquisas, que estas interferências no mar, nas proximidades do rio Amazonas, ainda mais que o rio abaixou e a água do mar está entrando no rio Amazonas, possam ser prejudiciais. O ser humano não deve correr atrás de resíduos fósseis, mesmo que isso lhe traga vantagem financeira, porque a utilização de resíduos fósseis, como o petróleo, tem uma vida muito curta neste novo mundo que nós estamos vivendo. Então precisa-se de uma boa pesquisa, de um bom projeto ambiental que não cause danos à floresta amazônica, seja ela dentro do território nacional ou fora do território nacional. Isso não importa. O que importa é que nós temos que manter o rio Amazonas vivo, saudável, para que a população faça uso tanto para alimentação, dessedentação e também o desenvolvimento da fauna marítima. Então é fundamental que nós tenhamos essa visão, entendeu? Não podemos bater o martelo de que A ou B está errado. Tudo depende de um planejamento que deve ser aprovado pelo IBAMA. Quem vai conceder a licença é o IBAMA, mas só depois de muito estudo e que isso não vá prejudicar a população ribeirinha do Amazonas. Certo? Então, eu admiro os dois, o senador e a ministra, pelo comportamento, né, que eles tiveram. E nós já tivemos uma grande perda, né, que Chico Mendes, o grande defensor, e nós temos o Inquibio, que vai ter que entrar nessa para fazer a sua avaliação. E é fundamental a palavra do Inquibio, entendeu? É um Instituto Chico Mendes. E aí, o que nós temos a dizer? Vamos aguardar e fazer as coisas com parcimônia. O governo brasileiro é um governo que se comprometeu com a humanidade de proteger a Amazonas e extrair matéria-prima sem prejudicar a qualidade das nossas florestas e dos nossos mananciais, o próprio rio Amazonas e seus afluentes, tá certo? E a população precisa desses mananciais para sobreviver, pois pode se transformar num grande foco de contaminação. O que já está acontecendo por conta dos mineradores e a utilização do mercúrio, que forma amálgama no ouro, e depois na evaporação esse mercúrio vai para toda a floresta, inclusive para os rios. Ok? Bom, o primeiro assunto é esse. O segundo assunto é mais breve. O segundo assunto é o fato de que estarmos num governo civilizado, gentil, que trabalha as suas metas com o objetivo de tirar o Brasil dessa situação, tem conquistado muito, muito a comunidade internacional. Só isso basta para agradecer ao presidente Lula e sua equipe as mudanças que estão ocorrendo. E as mudanças não estão só ocorrendo na questão da população, na questão de facilidades e melhorias de vida das pessoas. A mudança principal é a mudança civilizatória, que pararam ou reduziram, no mínimo, esses diálogos erísticos que querem vencer
um debate sem ter razão, elevando o tom de voz, elevando as ofensas, pregando mentiras, sem ter conhecimento do que falam. Isso precisa ser mostrado. A grande mídia não mostra que nós mudamos o comportamento, inclusive na mídia alternativa. Nós estamos tendo mais temas inclusivos das pessoas, da comunidade brasileira, do que produções que debocham, que eu acho que não deve haver deboche, de colocações que sejam mais pautadas para o governo e criticar o governo atual de Lula quando ele estiver errado, mas também aplaudi-lo quando estiver certo. Lula foi muito bem no G7, ao contrário do que dizem. Ele falou e falou com o coração do que ele sente, falou da forma que ele sente. E ele é simplista, é uma pessoa simplista. Eu vejo que há uma grande inveja por conta do jornalista, dos jornalistas, né, das grandes mídias, por terem um alto grau de cultura e Lula não ter nem o curso primário completo. Mas a inteligência dele, a sagacidade dele é muito maior do que tudo isso. Não é por outro motivo que ele está presente de volta ao cenário mundial, internacional. E Lula tem os seus erros, mas ele sabe ouvir e ele tem discernimento das coisas. E o terceiro tema, que eu não havia comentado, é o que eu mais detesto nas mídias e nas declarações, seja de políticos ou seja de pessoas comuns ou de youtubers, a inclusão do santo nome em vão. Cada um que tem a sua fé, que tem a sua crença, que tem o seu lugar adequado para professar a sua religião, faça isso lá. Mas, na verdade, eu recomendo que não vá a lugar nenhum, vá nas quatro paredes do seu quarto e clame a Deus as suas necessidades. Porque depois que nós recebemos o livre-arbítrio, o Criador não se envolve nas coisas terrestres. Quem está envolvido com as coisas que estão acontecendo na Terra é a própria Mãe Terra, a chamada deusa Gaia mitológica. Ela está respondendo com incidentes climáticos, vulcões, terremotos, chuvas, enchentes, desgraça para todo lado, por irresponsabilidade do próprio ser humano, que não tem discernimento, que vai furar um poço para tirar dinheiro e vantagem de um local que deveria ser preservado para a humanidade. O Brasil não é a capital mundial do bom senso ambiental, mas o Brasil tem um grande potencial para ser, sim, e arrecadar muito, muito mais do que vários poços de petróleo com o crédito de carbono. Captando e deixando de lançar o gás carbônico lançado por países que já se autodestruíram com a industrialização. E cobrar grandes impostos para amenizar todo o país que causar impacto ambiental em nosso território. Isso é o que eu tenho para dizer. Vamos focar no governo Lula, deixar o governo anterior para a justiça
Não adianta ficar aí dando holofote para os mercenários antigos. Vamos focar neste governo e mudar a nossa forma de tratar as coisas. Não utilizar o santo nome em vão. Já uma pesquisa internacional de longo tempo diz que os países que professam muito menos as suas religiões são os países que mais evoluem neste planeta. São os países que estão cada vez mais com a cultura e as finanças em dia. Tá bom? Este é meu recado. Edmar de Moraes, não posso deixar de pedir a sua inscrição, o seu like ou dislike, tanto faz, se não gostou, paciência, mas ponha lá que você não gostou. Não assista o vídeo como se fosse um mero vídeo. Dê a sua palavra, dê o seu palpite. Entendeu? E mais uma vez eu quero convidar a todos que entrem em contato comigo pelo 11 97199 4408, todos que foram enganados pelo colchão Sonoquality. Vamos marcar uma entrevista com cada um de vocês ao vivo, a cores, e vamos colocar a nossa reclamação na pauta do dia. Eu estou aqui para auxiliar e vocês têm esta janela, esta porta aberta para participar desta reclamação coletiva das dezenas de pessoas que foram enganadas. Tá bom? Grande abraço, paz e bem a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.